Paz e graça, querido amado irmão. Venha comigo com ainda é tempo de refletir na palavra de Deus. Vamos refletir hoje. Um grande amigo aqui, Alain, pastor Alain. A paz do Senhor Jesus Cristo. Missionário. Eu vou deixar, tem uma palavra para a tua vida, que você venha refletir, que você venha deixar o Espírito Santo falar sobre a palavra que Deus colocou no coração dele. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. É um grande prazer estar aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Uma mensagem que vem na minha cabeça em Salmos 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que esse salmista estava escrevendo? Foi Moisés que escreveu esse salmo. Ele estava dizendo que nós temos que aprender a contar os dias para que alcancemos coração sábio. Como que é contar o dia? É uma tradução para que a gente possa entender que a gente tem que aprender a viver um dia após o outro. Viver um dia como se fosse o último. Viver a cada dia com a sua intensidade. Aproveitar as oportunidades do dia a dia. Então, contar os dias para que alcance o coração sábio é contar cada minuto, a cada momento. Aprender a viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Ou seja, aproveitar as oportunidades, aproveitar o maior período de tempo que você tem para poder se conectar com Deus e criar uma intimidade. Pois Moisés, ele foi um dos homens que ele mais teve intimidade com Deus, falava com Deus face a face. E ele aproveitou todos os dias da sua vida, quando foi chamado para um ministério, vivendo milagres, vivendo grandes oportunidades. Então, quando ele está dizendo, ensina-nos a contar, ou seja, ensina-nos a aproveitar a nossa vida como se fosse a última vida, como se fosse o último dia. Ensina-nos a contar este momento, a viver este momento como se fosse o último momento da nossa vida. Ou seja, Senhor, me ajude a não desperdiçar as oportunidades do meu dia a dia. Porque às vezes nós, por causa das lutas, por causa do trabalho, por causa de tantas outras coisas da vida, a gente acaba desperdiçando o tempo. A gente acaba focando tanto no trabalho, tanto nas dívidas, tanto na família, tanto nas enfermidades, tanto em outros problemas e preocupações, e a gente deixa de viver a maior parte do tempo confiando em Deus, orando a Deus e buscando a Deus. E este aí é um grande problema da humanidade hoje, que quando você não aproveita o tempo da vida espiritual, você passa a viver uma vida carnal só olhando para baixo. E a mensagem desses salmos é: Senhor, nos ajude a olhar para o céu. Nos ajude a viver o dia certo como que eu tenho que viver a minha vida de maneira correta. Porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida aqui na terra, esquecendo que depois que a gente morre é que começa a nossa vida. Isso aqui é apenas passageiro. Isso aqui é apenas um período de tempo, de uma pequena oportunidade que Deus está nos dando para viver uma vida eterna. Então a gente tem que aprender a viver esses nossos dias, aproveitar essa oportunidade para amadurecer e crescer para a presença de Deus. E isso é muito tremendo. Então nós temos que aprender isso. Então você não pode viver o seu dia após dia só preocupado em pagar, em conquistar, em ter as coisas, se focando aqui na terra. É por isso que você só vai viver diante disso, de pagar a conta, de viver as lutas do dia a dia, e vai ser preso a essa terra. Quando você se prende no céu, aprende a viver os seus dias no céu com a providência de Deus, a providência vem de lá de cima para baixo e tudo ocorre mais tranquilo e mais facilmente. Porque você está vivendo com a providência divina. Quando você fica somente focado com a visão aqui na terra, você só vai ter provisão da terra. E a provisão da terra é luta, dificuldade, tribulação e tantas outras coisas a mais. Mas quando você aprende a viver os seus dias na presença de Deus, Deus ele muda a sua história. Eu quero nesse dia de hoje profetizar para a sua vida que você terá dias de bênção, dias de prosperidade, dia de vitória. Que você comece a focar
os seus olhos no céu, que você comece a focar a sua visão no reino espiritual para que Deus mude toda a história da sua vida. Você não pode viver dessa forma. Deus, ele quer mudar a história da sua história. E para isso, você tem que aprender a viver bem aqui nessa terra. Quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos a viver os nossos dias de tal maneira que a gente alcance o coração sábio. Como é que alcança o coração sábio? É cada dia você vivendo, aprendendo na presença de Deus. Uma pessoa que não é sábia é uma pessoa que não escuta. Quando a pessoa não escuta, ela não aprende. E se ela não aprende, ela nunca vai colocar em prática. A palavra de Deus que está nos dizendo aqui é que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E aonde? Através da oração e através da pregação da palavra. A pregação da palavra muda a história. A pregação, ela transforma. A palavra salva, cura, liberta. Ela transforma a vida das pessoas. Então você não pode desperdiçar o teu pouco tempo de vida. Porque uma vez me perguntaram no evangelismo, Alan, desde quando eu sou criança, eu já escuto que Jesus está voltando. Era um senhor de idade, já dos seus 60 e poucos anos de idade, e até hoje eu não vi que Jesus voltou. Aí eu falei para ele, engano seu, Jesus voltou sim, só que você não viu. Ele, como que Jesus voltou? Porque quando voltar, não vai transformar a terra, aquela visão de acabar o mundo. Eu falei assim, olha só, todos os dias Jesus volta para a vida de uma pessoa. Quantas pessoas que você conhece que ela morreu? Aí ele disse, eu conheço várias pessoas, da sua família, também conheço. Eu falo assim, meu pai morreu, minha mãe morreu. Então, Jesus voltou para essa pessoa. E se Jesus vier para te buscar hoje, ele está voltando para você. E o negócio é o seguinte, você está preparado para essa volta de Jesus? Porque Jesus está voltando a cada dia para muitas pessoas. E aí, quando Jesus volta para a pessoa que está despreparada, aí o que acontece? Essa pessoa perde a oportunidade, ou seja, viveu seus dias aqui na terra preocupado com a terra e não adiantou nada. Desperdiçou a sua vida, desperdiçou o seu tempo, desperdiçou a sua saúde, desperdiçou os seus nervos, os seus recursos e não adiantou nada. Então, nós temos que ser sábios. Alcançar coração sábio é ser inteligente, raciocinar o que eu quero ser depois que eu morrer. Porque aqui eu estou plantando. E o que eu quero colher depois? Porque depois que você morre é que começa a vida. Duas eternidades, da salvação e da condenação. Em qual das duas eternidades você que está me ouvindo hoje quer estar? Talvez você está na igreja e está dizendo, eu estou fraco espiritual, eu estou desanimado. Por quê? Por causa de problemas, por causa de me decepcionei com irmãos da igreja, com pastores da igreja, com falsos testemunhos. E daí? Qual o problema? O problema é deles. Cada um vai dar conta da sua vida a si mesmo, a Deus, e você vai perder a sua oportunidade, a sua salvação, a sua bênção, a sua prosperidade, a sua vitória por causa da vida dos outros. Nunca desperdice o seu tempo na terra por causa dos outros, que os homens são falhos, mas Deus, ele é sábio. Então, que você possa aprender a viver os seus dias na presença de Deus de forma sobrenatural. E aqui eu quero deixar um pequeno testemunho, que há 20 anos atrás, eu entrei na igreja bêbado e drogado. Tinha bebido a noite inteira, a semana inteira, usado muita droga. Um amigo meu me chamou para ir para a igreja e ficou me insistindo para eu ir na igreja. 4 meses ele insistindo. Só que um dia resolvi ir para ele parar de me encher a paciência. Quando eu fui para a igreja, para ouvir um testemunho de um pregador, eu saí da igreja curado, são. Eu entrei bêbado e drogado. E quando eu recebi a presença de Deus, eu saí de lá como estou aqui agora. Limpo, livre. Não precisei passar por psiquiatra, psicólogo, desintoxicação, por nada. Deus me libertou. Eu estava vivendo meus dias de vida, desperdiçando a saúde, desperdiçando a minha vida espiritual, desperdiçando a paz na minha família. E aí, nesse salmo, caiu como uma luva na minha vida, para que eu possa aprender a viver os meus dias corretamente, como se fosse o último dia, para que eu alcançasse o coração sábio. Hoje eu tenho um coração sábio, por causa da palavra de Deus. E Deus me libertou. Quando eu me entreguei a Ele, eu aproveitei o meu dia para poder me entregar para Jesus. Que você possa aprender a entregar os seus dias, entregando a sua vida para Jesus também. Porque depois de lá, esses 20 anos que eu tenho, eu estou vivendo mais do que os outros 26 anos que eu vivi sem a presença de Deus.
Que Deus possa alcançar você, a sua família e te fortalecer com essa palavra. E eu quero terminar com uma oração. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse canal. Que o Senhor possa alcançá-lo, fortalecê-lo, animá-lo, avivá-lo, renová-lo e trazer cura para ele no corpo físico e também na sua alma. Que a tua bênção e a tua paz esteja sobre eles, pelo poder e autoridade que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aproveitemos nossos dias na presença de Deus, nos preparando para a nossa salvação.